Quarta-feira, 28 de novembro de 2018, Profeta Elias, de Campinas, São Paulo, interior do estado, cidade de Campinas. Estou aqui próximo à rodoviária de Campinas. Lá atrás, as minhas costas ali, ó, aquele telhado ali é o telhado da rodoviária. Então eu estou aqui a 300 metros da rodoviária de Campinas. E aqui nesse local aqui, há 1 ano e meio atrás, após a venda do meu material, que eu trabalho na rua vendendo material de acessórios para celular, ter caído as vendas, porque quando eu chego aqui em Campinas, aproximadamente aí 2 anos e meio atrás, eu começo a trabalhar com material de acessório para celular. E aí eu trabalho com carregador, fone de ouvido, esses material que é acessório para celular. E aí a minha venda era razoável, dava para pagar uma pensão, dava para sobreviver. E aí após 1 ano e meio trabalhando aqui no centro, os locais que eu trabalhava vendendo esse material, começou todo mundo, todos desempregados, as pessoas que eram camelô, pôr o mesmo material que eu estava vendendo. Então a minha venda que eu tinha, por exemplo, digamos que eu tinha hoje R$ 1.000 de venda, caiu para R$ 300 as minhas vendas. Então o salário que eu conseguia mensal trabalhando na rua, eu conseguia pagar a pensão, minha alimentação, etc. Com esse pessoal aumentando muito o número de pessoas vendendo o mesmo material que eu, minha venda caiu drasticamente. E aí eu não consegui mais pagar a pensão. Aí, enfim, a mulher da pensão percebeu que eu estava com um dinheiro muito escasso, comecei a trabalhar o dobro, porque eu trabalhava então o horário de 5 da manhã, a princípio das 8 da manhã até as 5 da tarde. Depois comecei a trabalhar das 6 da manhã até as 7 da noite. Depois fui aumentando, porque o salário foi caindo e eu fui aumentando o horário de trabalho, a carga horária, para ver se recompunha. Mas mesmo assim não foi defasando até, bem dizer, quase zerar a condição. Então aí o que acontece? Aí eu estava saindo de casa às 5 horas da manhã e chegando meia-noite. E não chegava ainda com a condição. Trazia só o dinheiro da pensão, que eu comecei a pagar diária a pensão, mas não tinha condição de me alimentar. Então ou eu pagava a pensão ou me alimentava. Eu tinha que trabalhar das 5 da manhã até meia-noite. Eu fiz esse turno de horário por quase 4 meses. Antes de eu parar de fazer esse horário de trabalho e sair da pensão. Entreguei o meu quarto de pensão e saí e vim morar na rua. Porque eu falei, não é justo eu trabalhar de 5 horas da manhã até a meia-noite e não ter uma condição de alimentação adequada. Então, ou eu vou me alimentar ou eu vou pagar a pensão. E aí eu decidi por me alimentar. Então, enfim, abandonei a pensão, entreguei o quarto de pensão e vim morar na rua. E quando eu saí meio assim, meio que desorientado, assim. Pô, agora o que eu vou fazer, por onde eu vou, como que vai ser a minha vida na rua, como que vai ser o meu caminho, como que vai ser esse processo, porque não é uma coisa simples você estar num local adequado, você ter o seu quarto, você ter sua casa e de repente você ter que partir para a rua por nada, com todas as coisas nas costas, suas malas, suas roupas, seus utensílios. Então é um negócio muito complexo, muito difícil. Enfim, se você olhar lá atrás, ó, lá naquela rua de baixo tem um carro com farol aceso aqui, ó. Lá atrás, ó, naquelas duas árvores lá tem um carro com farol aceso. Quando eu saí da pensão, a pensão que eu estava morando, ela dista mais ou menos daquele farol que eu mostrei para vocês. O farol está a 200 metros aqui. Então mais 400 metros para trás era a pensão onde eu ficava, onde eu morava. Eu fiquei quase 1 ano e meio nessa pensão. Dava para pagar adequadamente o aluguel, pagava as despesas, tudo beleza. Só que depois que caiu não deu mais. E ainda eu tentei empurrar de todas as formas para poder manter, para não ir para a rua. Embora que eu tinha feito um voto de passar uns dias morando na rua para fazer uma experiência, fazer um trabalho de pesquisa para ver como que é a questão do morador de rua. Enfim, eu segurei ainda 4 meses para poder pagar a pensão, dobrei minha carga horária de trabalho para ver se eu conseguia pagar e eu não consegui. Bom, finalizando, eu saí da pensão, naquele local que eu mostrei para você o farol do carro, eu parei ali, o dia que eu saí da pensão, 1 ano e meio atrás, quase 1 ano e 8 meses aproximadamente atrás, que é esse tempo que eu estou morando na rua, desde quando eu saí da pensão, 1 ano e meio atrás ou mais, para menos não é para mais mesmo, 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses aproximadamente. Quando eu saí da pensão, até o dia de hoje eu estou morando na rua.
E os primeiros 9 meses, 10 meses eu passei aqui nesse local que você está vendo aqui, ó. Exatamente aqui. Nesse canto de muro ali, atrás, eu colocava minhas coisas ali, vou mostrar para vocês verem. Eu colocava um papelão no chão, nessa ponta aqui, entendeu? E dormia aqui, né, perto dessa árvore aqui, ali ó, naquele lugar ali. Depois, no final, eu estava dormindo ali. Mas antes, quando eu cheguei, eu estava até com a estrutura de condição razoável. Eu ainda tinha uma barraca de camp, que eu estava morando lá na Mata Ciliar antes de sair de Hortolândia. Então eu armei minha barraca de camp aqui, ó. Justamente nesse local aqui, ó. Nesse local eu armei minha barraca de camp. Coloquei minha barraca de camp, eu tinha um kit de acessório de cozinha que eu montei lá na pensão para poder fazer minha comida, para fazer uma comida kasher, uma comida diferenciada, mais natural, à base de legumes, etc e tal. Enfim, eu trouxe todo o meu aparato quando eu saí de lá, exceto os livros. Os livros eu deixei lá na pensão com um amigo meu, livro de faculdade, livro de teologia, filosofia, eu deixei tudo na pensão, porque era muita carga de livro para carregar e não tinha como eu sair com aqueles livros de lá. Então eu deixei os livros e trouxe os outros utensílios, eu trouxe tudo. Eu trouxe tudo comigo. Aí eu coloquei a barraca de campo ali naquele local, embaixo da árvore ali. Fiquei ali, acho que uns 7 meses aproximadamente, eu fiquei ali. Em 7 meses, me roubaram, de 7 a 8 meses, a 9 meses, me roubaram 20 vezes. 20 vezes me roubaram. Eu tinha mais ou menos eu não tinha dinheiro, mas eu tinha em artigos, ferramentas, material que eu trabalho que é telefonia celular. Eu tinha peças de telefonia celular que eu trouxe ainda da loja que eu tinha lá em Hortolândia, a loja de celular que eu tinha antes de ir para Mata Ciliar. Eu tinha aproximadamente em espécie aqui, em material, em torno de 7 a 8 mil reais disponibilizado na barraca de camp, nas ferramentas, nas peças de celular, roupas, artigos e etc. Enfim, me roubaram 20 vezes debaixo dessa árvore aqui, porque eu deixava minha barraca aqui e tinha que sair para trabalhar. Aí eu fechava, lacrava ela tudo assim, mesmo assim eles me roubaram. Aí depois do 5º, 6º assalto, eu comprei um cadeado, coloquei minhas coisas num carrinho, amarrei com um carrinho, coloquei as coisas num cadeado, passei um cadeado e coloquei meu carrinho aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, ó, onde está isso aqui queimado, ó, vocês podem ver no chão. Aqui, ó, eu coloquei um carrinho, acorrentei ele e coloquei as coisas dele dentro de caixas, aquelas caixas que trabalha lá no Ceasa, o pessoal trabalha com verdura, legumes e põe dentro daquelas caixas de bebida, parecendo caixa de bebida. Eu coloquei minhas coisas dentro, passei um cadeado e coloquei ali. Enfim, roubaram o cadeado, roubaram o carrinho, roubaram as coisas, roubaram as caixas, roubaram minhas cobertas. Não foi de uma vez, mas foi numa sessão de 20 assaltos. Sem contar que ali, ó, ali atrás, naquela rua ali que sai lá na frente da rodoviária, depois de me roubar mais de 20 vezes, mais de 15 vezes, eles tentou me matar. 2 carros sincronizados num dia que eu estava saindo da rodoviária de madrugada e vindo para cá. 2 carros em alta velocidade, os caras jogou os carros em cima de mim. Eu pulei por cima de um carro, não sei como, igual um gato, e caí na calçada. E o outro carro passou em alta velocidade, estavam os dois sincronizados. Se um não atropelasse, o outro ia atropelar. Enfim, eu fui livre também, foi mais um livramento que o Eterno me deu. Então, depois que eu saí da pensão, eu fiquei aqui, sofri esses assaltos, fiquei quase que depressivo com essas problemáticas. Enfim, agora já vai para 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses que eu estou na rua. E eu estou lutando desde quando eu saí da pensão para tentar voltar à pensão, para tentar melhorar minha condição, trabalhando com outras áreas, tentando abrir outra área para ver se eu consigo recompor meu salário para voltar para uma pensão, para ter uma condição mais favorável. E eu não consegui até agora. Então, ontem, eu fiz um voto ao Eterno. Eu falei: Eterno, eu estou lutando para criar uma situação um pouco mais confortável, porque a gente tem as nossas vaidades pessoal, os nossos zelos pessoais, e eu queria botar para uma pensão, estar numa condição mais favorável, mas eu não estou conseguindo. Então, se eu não estou conseguindo, lutando, não está havendo uma bênção da parte do Senhor para a liberação dessa condição para mim. Então, eu vou fazer um voto de pobreza e vou deixar na mão do Senhor até a hora que o Senhor definir
resolver abrir os caminhos para mim poder ter uma condição melhor, entendeu? E aí eu tive um entendimento, ontem, fazendo esse voto com Deus, eu tive um entendimento. Antes de fazer o voto, eu já estava meditando. Todos os profetas da antiguidade, eles viveram numa vida de grande dificuldade, financeiramente falando. Vivia dentro dos palácios dos reis, jogado nas masmorras, nos desertos da vida, segundo a literatura bíblica e algumas literaturas históricas. Mesmo que essas literaturas são sombras, são alegorias, conjecturas e uma sombra astral da realidade, mas ela está ali mostrando claramente a condição que os profetas viviam na antiguidade. E eu estou desde quando eu comecei meu ministério profético lutando, trabalhando, batalhando, sem me acomodar. E é óbvio que eu não vou me acomodar, eu vou trabalhar meu dia a dia, eu vou continuar no prosseguimento, mas eu vou fazer um voto de pobreza. Eu falei para o Eterno, eu vou entregar essa ansiedade, porque estava me gerando um estresse, uma ansiedade muito grande, a preocupação de querer subir de status social, e não estou conseguindo. Então não está comigo essa condição, está com o Eterno. Então eu percebi que uma forma de o Eterno me provar e eu me entregar completamente nesse sentido, porque já em outros aspectos eu já me entreguei. Fiz um voto de celibatário 7 anos atrás, fiz um voto de entrega ministerial ao Eterno, iniciei meu ministério, mas esse quesito da vida financeira, como eu fui empresário quase a minha vida inteira, depois da fase de jovem e adolescente, então eu tive numa condição social até muito grande, então ainda gerava esse infortúnio, esse inconforto na parte da pobreza para mim. Então eu estou sempre lutando para querer mudar, chegar numa condição melhor, mais confortável. E eu senti que não era da vontade do Eterno essa preocupação da minha parte, mas que sim, trabalhando, confiando no Eterno, esperar o tempo do Eterno para que Ele nos tire da condição de pobreza. Porque o Eterno já nos prometeu a nação inteira, o mundo inteiro. Mas isso tem um tempo determinado. E para que esse tempo se aproxime, há necessidade de nós tirarmos do coração a ansiedade, o estresse, com a preocupação com esse sentido. E entregar na mão do Eterno. Dizer assim, ó Eterno, então está na tua mão, o Senhor é a providência, eu vou trabalhar e quando o Senhor quiser me prosperar, o Senhor me prospera. Então ainda tinha essa coisa como que eu quero resolver com as minhas mãos, com as minhas condições intelectuais, com as minhas condições profissional, com a minha inteligência. Eu vou conseguir romper e não consegui. Eu tenho que assumir essa realidade. Então, esse cajado que estava na minha mão, eu entreguei para o Eterno. Eu falei, ó Eterno, então eu não tenho condição, mas eu creio que o Senhor, sendo soberano dos mundos, o Senhor pode fazer uma movimentação muito extraordinária, muito mais do que eu estou buscando. Eu estou buscando apenas uma condição social razoável, estável. Uma pensão, um local para morar, para descansar, para poder me colocar numa condição melhor, mas eu não consegui. Então, até essa parte eu vou entregar nas tuas mãos também, porque é a última que me falta. Eu vou entregar nas tuas mãos e como a história lendária dos apóstolos da antiguidade. O barco foi à deriva, está se despedaçando e você confia em Deus, entendeu? Então é dessa forma. Infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, a gente tem que deixar a nossa presunção, a nossa arrogância, a nossa ferramenta de intelectualidade, de inteligência, achando que nós podemos resolver tudo e às vezes não tem situações que não vai resolver. E vai depender de um comportamento nosso de entrega total, para que haja sim a manifestação divina. Do contrário, você fica lutando com as suas forças. Você não confia na revelação divina, você não confia na providência divina, então você vai ficar lutando, dando murro em ponta de faca, até você reconhecer que você é dependente completamente do divino. Então, eu fiz um voto de pobreza temporário, tá? Para que o Eterno venha cuidar de mim nessa condição financeira e abrir os caminhos no tempo dele, no tempo oportuno. E tirei a ansiedade do meu coração, porque estava me acabando comigo, estava me estressando demasiadamente. Então eu falei, ó Eterno, eu não vou me estressar mais com isso. E eu também vi que não tenho condição. Então, eu acredito que uma forma do Senhor trabalhar e tirar o meu egocentrismo nessa questão é mais essa forma de trabalho. Então, se é o ego meu que está falando mais alto, então que ele seja mortificado.
e que seja o Senhor o tudo na minha vida para abrir os caminhos, para poder prosperar, para poder me dar os caminhos da sabedoria que o Senhor já me deu, mas que seja o Senhor o condutor dessa condição, dessas tecnologias, para que eu alcance aquilo que seja mais favorável, no tempo oportuno. E que se não é o tempo, que também eu me acalme, me entregue completamente nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Se eu estou passando por esse momento, é um treinamento e eu não posso fugir do treinamento. Então, entrego nas mãos do Senhor essa minha preocupação com as coisas financeiras e que o Senhor venha dar em tempo oportuno suprimento na condição favorável da maneira que o Senhor achar melhor. Então, eu disse lá, eu postei lá no YouTube, no Facebook, disse assim que eu havia feito anteontem um voto de pobreza e eu ia gravar um vídeo para esclarecer isso aí. Então tá aí esse vídeo aí, uma prévia para você saber um pouco da vida do profeta Elias, o que o profeta Elias está passando, o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa no sentido da coisa financeira, do conforto, porque eu já tive em condições muito excelentes. Hoje sou morador de rua há 1 ano e meio ou mais. Mas é uma prova que o Eterno permitiu na minha vida. E eu estou aqui fazendo a obra de Deus em meio às tribulações, porque o rastro das histórias antigas nos mostra que os caminhos dos profetas não foi de flores somente, mas havia espinhos. Então, quem sou eu para ser mais do que São Francisco de Assis? Quem sou eu para ser mais do que Buda, mais do que Paulo, os lendários da Bíblia, os lendários das histórias antigas, dos profetas da antiguidade, de várias religiões? Então eu senti, depois de me martirizar muito com isso, eu senti que faltava no meu ministério ainda faltava esse selo. A entrega total do pensamento sobre coisas financeiras, sobre provisão, para você ter ideia, a minha vaidade pessoal. Segundo a Bíblia, todos os profetas da antiguidade não trabalhavam. Eles viviam fazendo só a obra. E eu, pela minha vaidade pessoal, pela minha preocupação pessoal, eu trabalho desde quando eu iniciei meu ministério, 7 anos atrás. Já está fazendo quase 7 anos. E eu não larguei o trabalho até agora por uma vaidade pessoal, por querer estar socialmente bem, financeiramente bem. Então eu não larguei o meu trabalho, não abandonei por causa da obra, mas eu anexei o trabalho da obra de Deus ao meu trabalho e até hoje eu trabalho. Só que assim, tenho trabalhado só para me manter e passado assim até algumas privações. Então sinto que a minha vaidade não me levou a lugar nenhum. Então tenho que fazer essa entrega ao Eterno e deixar Ele cuidar de mim, porque aí eu trabalhando, entregando a minha condição ao Eterno, Ele vai providenciar. Porque do contrário eu vou ficar me martirizando, trabalhando de 5 da manhã até a meia-noite e não conseguindo nada. Então faltava ainda essa entrega ao Eterno. Então esse vídeo aqui, o propósito que eu fiz é para mostrar para vocês aprender que enquanto você não entregar tudo na mão do Eterno, todos os seus pensamentos, os seus desejos, as suas ansiedades, os seus compromissos, os seus propósitos, você não vai ser um parasita. Não estou dizendo para você ser um camarada que vai parar de fazer tudo. Não, mas que em tudo que você faça, você confie que é o Eterno que vai fazer, não é a sua capacidade, mas que o Eterno vai te ajudar. E aí eu acredito que a coisa vai tomar uma definição mais adequada, melhor possível, porque o Eterno sabe das nossas necessidades, sabe do que nós precisamos. Então tá aí para você também, para aumentar a tua fé, ser um testemunho para aqueles que vão ingressar na vida espiritual, vão ingressar no caminho de seguir o Eterno, que nós temos que nos entregar plenamente e completamente. Funciona assim: você dá tudo e aí você recebe tudo. Ou você entrega tudo e recebe tudo, ou você entrega pela metade e não recebe nada. É tudo ou nada diante do Eterno. Porque do contrário, você vai ser próspero em algumas áreas, em outras áreas você vai ficar à mercê. Então é melhor entregar completamente todos os seus caminhos ao Eterno. E aí Ele proverá todas as condições, todas as causas. Fiquem todos com muita shalom, que esse vídeo possa ser uma bênção para a tua vida também e possa te fortalecer em alguns aspectos da sua vida. Fiquem todos com muita paz.